Bom dia, crianças! Vamos começar mais uma aula, mas antes a gente vai orar ao Senhor, tá bom? Vamos agradecer pelo dia, por tudo que Deus tem feito, tá certo? Então vamos lá? Soberano Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por todo o cuidado, por todo o amor, por toda a dedicação, por cuidar de nós, das nossas famílias, nos livrar do mal. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque o teu amor nos alcança. Obrigado, Senhor, porque mesmo sem merecer, o Senhor não desiste de nós. Perdoa os nossos pecados, cuida das nossas famílias, nos ajuda a aprender, a entender os assuntos, a colocar em prática. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Olha só, crianças, hoje a gente vai ter aula de história, tá? Então, a tia vai ler um versículo, tá certo? Deixa a tia pegar aqui. Que está em Gênesis, tá? Capítulo 1, versículo 18, certo? E esse versículo, ele traz pra gente um pouco do assunto que a gente vai estudar hoje, tá? Que é o Brasil colonial, o governo, os governantes, tá certo? Então vamos lá, Gênesis, capítulo 1, versículo 18. Fala assim: governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Quem é que separa o dia e a noite? Quem é que governa o Brasil, o mundo, as nossas vidas, as nossas famílias? Quem é que governa? Quem é o nosso governante? Deus. Muito bem. Deus, ele governa as nossas vidas. É ele quem cuida de nós, tá certo? Então, o governante das nossas vidas é Deus. E no nosso assunto de história, o Brasil colonial, a gente vai falar um pouquinho de 3 governantes, tá certo? Então, a tia preparou uma atividade para vocês, deixa a tia pegar aqui. Onde nessa atividade, ela mostra 3 governantes, tá certo? Que fizeram parte da história do Brasil, tá bom? Então, vocês vão pegar aí a folhinha da atividade de história. Procurem aí, por favor, a folhinha da atividade de história, tá certo? Peguem para vocês acompanhar, tá certo? A aula que a gente vai ter agora, tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui também. Então, ó, a tia preparou essa atividade aqui, ó, onde nessa atividade a gente vai conhecer os 3 primeiros governantes, tá certo? Então, nós temos aqui Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá, tá certo? Então, vocês vão ler aqui esse textinho, tá bom? E vão responder a atividade de vocês. Mas a tia quer falar também sobre o nosso assunto, tá bom? Então, a tia colocou aqui no quadro algumas informações, certo? Então, olha só, a tia vai ler e vocês vão acompanhar aí, tá bom? A primeira informação diz assim: em 1530, o governo português decidiu ocupar as terras na América. Então, em 1530, aconteceu a ocupação das terras na América. Então, os portugueses foram lá, né, e ocuparam essas terras, tá bom? Segunda informação: os europeus queriam as riquezas naturais. Os europeus sabiam que nas terras, na América, existiam muitas riquezas naturais. Então, eles queriam essas riquezas também, tá bom? A França não concordava
com a repartição dessa região por meio do Tratado de Tordesilhas. Então, vocês lembram aquele documento que a gente estudou, o Tratado de Tordesilhas, que foi quando as terras foram divididas? Pois é. Então, a França não ficou satisfeita com essa divisão e por várias vezes ela queria invadir essas terras, porque ela queria mais. Além das terras dela, ela queria mais, tá certo? Então, olha só. Como o território era muito grande e por isso difícil administrar, o rei de Portugal teve a ideia de dividi-lo em grandes partes, chamadas capitanias hereditárias. Cada capitania hereditária correspondia a um pedaço da terra, que era entregue a uma pessoa de confiança do rei. Só que essa terra, ela era doada, certo? Mas quem recebia essa terra, ela não poderia vender. Ela teria que cuidar dessa terra, ela poderia fazer o que ela quisesse com aquela terra. Só que ela não poderia vender, tá bom? Então, ela poderia passar de pai para filho, de pai para filho. Mas nem o pai e nem o filho poderia vender, tá certo? E depois dessa história toda, chegou os 3 governantes, que foram esses aqui que a tia colocou na tarefa de vocês. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão ler aqui as informações, tá bom? Ó, aqui, e vão responder aqui as perguntas, tá bom? Na próxima aula, na semana que vem, a gente vai dar continuidade a esse assunto, porque a gente vai estar com o livro, tá bom? Então, a gente vai continuar estudando esse assunto com o livro e a gente vai realizar outra atividade, tá bom? E a tia vai deixar um videozinho para vocês entenderem melhor esse assunto e conhecer também, tá bom? Então, façam a tarefa de vocês com capricho, prestem atenção nas informações, tá certo? E até a próxima aula, se Deus quiser. Que Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês e logo, logo a gente vai estar juntos, tá bom, meus amores? Um grande beijo para vocês e fiquem com Deus. Tchauzinho. Vocês devem saber que antes do Brasil ser um país, ele foi colonizado por Portugal, durante quase 300 anos. E é sobre isso que vamos falar na aula de hoje. Depois que Pedro Álvares foi embora, o Brasil ficou servindo para piratas, náufragos e degredados. Nesse período, deu início à primeira economia do Brasil, que era a extração do pau-brasil, o Ibirapitanga, como diziam os indígenas. Essa economia mobilizou o comércio clandestino, e é por causa dessa madeira que chamamos Brasil. Alguns traficantes de pau-brasil começaram a usar a mão de obra indígena para a extração do pau-brasil. Muitos eram escravizados à força, muitos trabalhavam em troca de objetos, e era a prática do escambo. Em 1530, inicia a colonização portuguesa no Brasil, com a vinda de Martim Afonso de Souza. Ele ainda fundava a primeira vila do Brasil, em São Vicente, e divide a colônia em faixas de terras, chamadas de capitanias hereditárias. De Portugal vieram os jesuítas, como o padre Anchieta. Ele começou a catequizar alguns indígenas, ensinando o cristianismo para eles. Vou falar para vocês de um homem muito especial. Vocês sabem quem ele é? O cacique? Não, é Jesus. Anchieta ficou conhecido por intermediar a paz entre indígenas e portugueses e ter fundado a cidade de São Paulo em 1554. Nos meados do século XVI, os franceses invadiram o Brasil e fundaram a França Antártica, em plena Baía de Guanabara. Là, mas que bela paisagem, não, monsieur? Mas nada que se compare com Paris. Eles foram expulsos por Estácio de Sá, que fundou o Rio de Janeiro em 1564. Nas capitanias, principalmente de Pernambuco e de São Vicente, foi introduzido o cultivo de cana-de-açúcar. No Nordeste, a cana tornou-se a principal economia do Brasil, e houve uma grande ocupação naquela região. Inclusive, a primeira capital do Brasil era a cidade de Salvador. Para a mão de obra da economia açucareira, os colonizadores trouxeram escravos africanos para trabalharem nos engenhos. A vinda de escravos africanos para o Brasil contribuiu para a miscigenação e para a formação de uma identidade. Com o sucesso do açúcar, os holandeses invadiram o Nordeste brasileiro e começaram a investir nos senhores de engenho.
foi fundada Recife e Olinda, e Pernambuco passa a ser o maior produtor de açúcar da colônia. Nós holandeses não somos invasores. Somos contribuidores da Organização da Economia Açucareira. A colônia começa a expandir com a vinda dos bandeirantes. Esses homens vinham à procura de ouro, mas escravizaram os indígenas. Por causa deles, parte da população indígena foi quase exterminada por completo. Se eu vejo um indígena, ou eu o escravizo, ou eu mato o infeliz. Com a descoberta de ouro em Minas Gerais, ocorre um aumento demográfico na região sudeste. Portugal começa a explorar cada vez mais os brasileiros, e isso desencadeia uma série de revoltas, onde os brasileiros aparecem contra os portugueses. Essas revoltas são chamadas de revoltas nativistas. A colônia entra em crise. Os movimentos da independência, como a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, foram fracassadas. Mas os ideais não. Porém, o Brasil veio a tornar-se independente por um português, o Dom Pedro I.